capítulo 15. Atos, capítulo 15. Se alguém achou, espera por mim, viu? Jesus é bom. Atos 15, 31 a 46. Perdão, desculpa. Atos 15, 36 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Amém? Nosso irmão Gilson, né? Os irmãos já oraram. Os irmãos podem assentar. Eu sou muito agradecido a Deus por mais uma vez, né, podermos estar junto aqui na igreja. Muito embora a gente sempre que surge uma oportunidade, a gente está por aqui. Nós estamos aí com o presbítero Sandro, lá da nossa congregação, que com certeza os irmãos também o recebem como bem-vindo, e nós sempre temos dito isso lá. Por isso que é bom, viu, irmão Sandro, a gente, né, falar o que vive e viver o que fala, porque se eu falo lá, se eu não falo, chego aqui e falo, estaria que o irmão Sandro dizendo assim: ô, mau caráter, né? Mas a verdade é que eu sempre tenho dito o seguinte, irmãos: sempre é bom nós estarmos juntos, né? Eu tenho dito que, devido se dividir as regiões do nosso campo, às vezes somos furtados do privilégio de estarmos na companhia dos irmãos, mas sempre quando surge oportunidade, a gente escapa e a gente está no meio. Nós tivemos aí na congregação do Oriente, que foi reinaugurada, está muito bonita, uma bênção, né? E nós hoje estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero desde já estar agradecido aos irmãos que compareceram ali na festividade da nossa congregação, aos irmãos ali, com os adolescentes, e também dos jovens nesse domingo, nesse final de semana que passou. Todavia, no próximo final de semana, nós estaremos na festividade lá na nossa congregação, com as irmãs do ciclo de oração. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Fica melhor assim, né? Mas eu posso pelo menos antecipar alguma coisa, né? É questão do seguinte, irmãos, nós às vezes ficamos meio preocupados. Eu tenho dito isso na nossa congregação. Qual é o legado que nós estamos deixando para aqueles que estão nos seguindo, aqueles que estão, nos vendo? Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos adolescentes, para os jovens e para aqueles que são mais novos que a gente? Aí quando eu chego num culto de ensinamento, né, e que a gente vê poucos irmãos da igreja, isso nos deixa um pouco preocupado. Preocupação essa que com certeza não é só minha, mas também do nosso pastor presidente lá em Miguel Jardim, do nosso vice-presidente aqui, o nosso irmão Ed,
Porque na realidade, irmãos, nós nos estruturamos na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o alicerce, né? Para que nós, na verdade, não venhamos voltar atrás. Logo aí a necessidade de estudarmos a palavra de Deus. E que Deus nos ajude, nos dê sempre esse gosto de estarmos na casa de Deus para aprender a sua palavra. Amados, o tema do nosso estudo hoje é o seguinte: o que pode impedir ou dificultar relacionamento? O que pode impedir ou dificultar os relacionamentos? Qual é o tema mesmo? Muito bem. O que é relacionamento? Se eu fosse perguntar aqui, mas eu vou perguntar pelo menos uns dois, né? Comunicação e convivência entre pessoas. E aí, os irmãos que estão aqui à minha vanguarda, pelo menos um, né? Que os irmãos aí entendem por relacionamento. Nosso irmão Misael diz que é comunicação e convivência entre pessoas. Os irmãos aí, quem pode dizer aí o que os irmãos entendem como relacionamento? Comunhão um com os outros. Que bênção. Vocês viram, irmãos, e na realidade é assim mesmo, a gente sabe, mas na hora de colocar para fora a gente fica meio que perdido, né? Parece que a gente não consegue colocar para fora. E a didática diz isso, sacar, extrair. E às vezes é isso que acontece numa sala de aula lá na vida secular, quando o professor faz indagações, faz pergunta. Por quê? Porque ele sabe que você sabe, né? E sabe que você às vezes tem dificuldade de expressar o que sabe. Logo aí, irmãos, é bom nós expressarmos o que sabemos, haja vista que quando nós nos encontrarmos com pessoas lá fora, quando elas nos indagarem a respeito da esperança que há em nós, nós tenhamos argumento para falar com ela. Eu ouvi alguém dizendo esses dias, eu fui falar com alguém, ele disse que era ateu. Quando eu comecei a falar com ele, ele disse assim: você tem certeza que você quer me ouvir? Ela disse: não, é bom não te ouvir. Mas por quê? Porque ela teve medo de ser persuadida por ele na questão do seu conhecimento a respeito, né? Ou do negar a ausência de Deus. Então você vê que às vezes falta isso em nós. E nós precisamos, né, atentar para isso. Até porque nós vivemos num mundo que precisamos ter relacionamentos. E nós, como igreja do Senhor, nós vamos ver isso aqui, precisamos de tal. Muito bem. Relacionamento, além do que os irmãos disseram, é uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo e interesse. Por ser o ser humano um ser sociável, vejo o relacionamento como um bom tema para se tratar em nossos dias. Por que isso? Porque na verdade, irmãos, hoje se relacionar está muito difícil, principalmente nesse mundo em que nós estamos vivendo. Mas pastor, é preciso relacionar? Nós ainda estamos aqui nesse mundo, nós não fomos embora ainda. Daí então, irmãos, nós precisamos então atentar para isto, né? O que pode prejudicar os relacionamentos? Muito bem, eu disse aqui que por ser o ser humano um ser sociável, esse é um bom tema, o relacionamento é um bom tema para os nossos dias. A Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, a UNESCO, tem procurado difundir a necessidade de não apenas preparar as pessoas para o mundo de trabalho ou o mercado de trabalho, mas também para conviver consigo e com os outros. Questões essa que estão na pasta da educação cristã. As pessoas hoje, irmãos, elas têm dificuldade às vezes de se relacionar e às vezes até consigo mesmo. Até consigo mesmo ela tem essa dificuldade. E a Bíblia nos orienta a isso. Davi muitas das vezes, né,
conversou consigo mesmo? Bendiz a minha alma ao Senhor, né? Por quem está abatido a minha alma? Às vezes é preciso, viu, irmão? Não é loucura não, às vezes é preciso você parar um pouco e tentar conversar com você mesmo, até porque fazendo isso, você vai conseguir, na realidade, perceber quem você realmente é. Muito bem, o homem, seja como indivíduo, ou seja como espécie, isto é, ou em grupo, é um ser em construção. Ele não nasce pronto, acabado, mas do início ao fim da vida está em permanente desenvolvimento de sua personalidade. Desenvolvimento da sua personalidade, talento, habilidades e relacionamento. Isto é, o homem está o quê? Em constante crescimento, constante desenvolvimento. E o Salmo 139, irmãos, nos fala a respeito disso. A Bíblia diz que o Senhor nos viu ainda o quê? Informe. O Senhor havia nos visto, ou nos viu antes de sermos formados, mas Ele diz que a cada dia nós somos o quê? Sendo o quê? Formado, que a cada dia nós somos o quê? Formado. E chegamos a esse homem bonito que nós somos. Glória a Deus. Você é bonito ou não é? Tem crente que acha que não, mas eu sou. E você também é bonito. Foi Deus que te fez. Foi Deus que te fez. Se as pessoas não te considerem assim, não importa. Quem te fez foi Deus, aleluia. E você, querido, não deve nada a ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. Não existem relacionamentos perfeitos. Eles são construídos e dependentes da experiência. Olha bem, não existe relacionamento perfeito. Eles são construídos e dependentes da experiência, maturidade e sabedoria da pessoa em interpretar e corrigir as experiências afetivas e negativas, transformando-as em lições positivas para que não se repita os erros cometidos. Abra sua Bíblia, me ajuda aí, Provérbios capítulo 15, verso 31. Você, por favor, me ajuda aí. Já vamos ler muito Bíblia, viu, irmão? Principalmente o livro de Provérbios aí. Então, olha bem para isso. O homem não nasce perfeito, os relacionamentos não são perfeitos, mas eles são construídos e dependentes da experiência, da maturidade e sabedoria. Não é independente não, dependente, viu, da experiência, da maturidade e sabedoria da pessoa em interpretar e corrigir experiências negativas, transformando-as em positivas para que não se repitam os erros cometidos. Por favor, Provérbios 15, 31. Quem achou aí, pode ler. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Eu dei amém? Concordei com a leitura? Então você viu que somos o quê? Transformados. Nós ouvimos, repete por favor, meu querido. Os ouvidos que escutam a repreensão. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão morada. Presta bem atenção. Olha bem, os ouvidos que escutam a repreensão de quê? Da vida. Não é que o irmão Abigail me repreendeu, ou que a irmã Maria me repreendeu, não. Repreensão de quê? Da vida, da vida. Eu louvo a Deus. Papai do céu falou, glória. Jesus é bom, aleluia. Então é a vida, irmãos. Isso quer dizer que, porque você tomou um tropeção e caiu, você não vai ficar deitado toda a vida, você vai levantar daí. Pastor, mas como é que eu levanto? É a Bíblia que diz, irmãos, que Deus está sempre com a mão estendida, querendo levantar o homem. A Bíblia diz que Ele levanta o homem do monturo e o coloca entre os príncipes. É Ele que muda a história do homem, irmãos.
Oh, aleluia! Jesus é bom, glória a Deus. É a vida. Ou a vida não te repreende muitas das vezes? Repreende ou não? Quantos de nós aqui, né? Fizemos alguma coisa que, se pudéssemos voltar atrás, teríamos alugado um jatinho para voltar, não teríamos? Mas nem por isso devemos estar cabisbaixos, desanimados, destruídos, porque a vida faz o quê? Continua, e nós aprendemos a não errar novamente. É preciso educar as emoções para conviver com as diferenças e não responder os agravos com agravos. No mesmo ainda, Provérbios 15, verso 18, por favor. E depois 18 e 19. Olha bem, irmãos. É preciso educar as emoções para conviver com as diferenças e não responder agravos com outro agravo. Provérbios 15, verso 18 e 19. Você vê bem aí, o homem o quê? Iracundo, né? O que é um homem iracundo? O que é um homem iracundo? Quem conhece aqui o homem iracundo, hein? Misericórdia, né? Você gosta de ficar perto dele? Hein? Obrigado. Olha lá, o homem iracundo suscita contenda. Às vezes o cabo não quer nem brigar, rapaz, mas por causa dele o cabo acaba brigando. Depois o cabo, mas para que eu fiz isso? Mas ele foi provocado. Mas aí nós aprendemos que nós devemos fazer o quê? Educar as emoções. Precisamos educar as emoções. Porque ele era iracundo, não precisa ser mais. É possível deixar de ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. Isso quer dizer que se ele era, pode deixar de ser, não tem problema. E você vai ver que lá na frente, irmãos, isso é possível acontecer. Muito bem, por favor, o verso 19 do capítulo 18. Provérbios 18 e 19. Por favor, repete. O homem. Olha bem, o homem ofendido, ou o irmão ofendido, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade armada. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade o quê? Armada. Então, irmãos, por que eu preciso educar as minhas emoções? Porque há de ser que eu ofenda alguém. E depois esse irmão ofendido vai ficar difícil chegar perto dele. Vai ficar difícil conquistá-lo de novo. E isso, irmão, cria uma barreira muito grande e que leva, às vezes, as pessoas perderem mesmo, viu, irmãos? A comunhão para sempre. Pastor, isso é possível no meio da igreja? É possível, mas não pode acontecer. Não pode acontecer, porque se eu estou aprendendo com a palavra de Deus que o irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma cidade armada, por que então eu vou ofendê-lo? Oh, querido, quantas pessoas às vezes você tem ofendido simplesmente por falta de controle da sua emoção. E isto prejudica os relacionamentos. Há pessoas que dizem assim: eu perdoo. Não, nós temos que citar isso aqui um pouquinho antes.
Aí você pode dizer assim, mas pastor, o que é emoção? Então nós vamos lá. Emoção é uma experiência subjetiva associada a temperamento. Olha bem, vou repetir. Emoção é uma experiência subjetiva. Eu falei que precisa educar emoção, preciso saber o que é emoção, né? Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que muitos vão dizer o que é emoção, né? Mas vamos lá, me ajuda aqui. O que é emoção? Vocês estão vendo, irmão? É verdade, irmão, mas vamos lá, olha bem aqui. É uma experiência subjetiva, olha bem, é subjetiva, hein? É uma experiência subjetiva associada a temperamento. Subjetivo o que é, então? É uma opinião pessoal de cada indivíduo a respeito de algo. Aí, olha bem, eu posso olhar para o irmão Gilson, fazer 1001 conjecturas dele. Posso olhar para o irmão, fazer 1001 conjectura dele. Isso é o quê? Subjetivo. Quando eu trabalhava lá no hospital ainda, aí me trocaram de escala. Aí tinha uma irmã da igreja, opa, acho que eu falei aqui, da irmã de uma determinada igreja lá, que ela chegou e disse assim, né, começou a conviver comigo, né, depois ela disse assim, você não é nada daquilo que o pessoal fala. Eu falei, mas o que é que falam? Aí você vê como é que é a coisa, irmãos, né? E ela foi dizer, então, qual é a melhor maneira de você saber como o pastor Pedro é? É chegar para ele, conversando com ele. E aí você vai perceber que o pastor Pedro, que o pastor João, o pastor José, não é nada daquilo que você pensa. E às vezes a sua emoção está te afastando dele, sem motivo algum. Simplesmente porque te falta o quê? Educar as suas emoções e chegar até perto dele e saber quem ele é. Oh, amado, quantas pessoas têm sofrido? Aí fora diz que é bullying, né? Quantas pessoas têm sofrido? Justamente por nós que estamos às vezes ao seu lado, não educamos as nossas emoções. Precisamos educar as nossas emoções, né? E então, a emoção pode prejudicar um relacionamento? Olha bem, se a minha emoção, ela me leva a fazer conjecturas, a ter ideias de alguém, esse relacionamento, ele pode prejudicar, essa emoção, ela pode prejudicar relacionamentos? Pode. Por que pode, irmãos? Porque pode? Hein? Porque pode ferir. Muito bem, irmãos. É isso aí. Às vezes agimos errado por causa da emoção. Você quer ver, por exemplo? A gente vai aprendendo essas coisas, né? Isso vou tentar ser rápido aqui. Conta-se de uma moça que ela comprou um pacote de biscoito, né? E foi para o aeroporto para viajar. E sentou do lado dela um moço, né? E daí a pouco ela abriu uma sacola de biscoito que estava do lado dela e do senhor, entre ela e o moço, começou a comer. Ela comia um, ele comia o outro. E ela foi instigando, como é que atrevimento, o camarada comendo do meu biscoito, que atrevimento é esse? E ela pegava um, ele pegava outro. No finalzinho, ele pegou o biscoito e partiu no meio. Deixou uma parte para ela, mas esse é atrevido mesmo. Ainda divide o meu biscoito com ele. Mas aí ela ficou indignada com aquilo, mas não falou nada, foi embora para o aeroporto. Chegou lá a hora dela embarcar, pegou e foi embora. Entrou para o avião. Quando ela vai abrir a bolsa,
o pacote de biscoito dela estava lá intacto. Ela abriu o biscoito do senhor que estava do lado, comeu o biscoito dele, achando que era o biscoito dela. E ainda chamou ele de ignorante, de atrevido. Aí você presta bem atenção, irmãos, viu? Aquele moço quem foi? Foi o quê? Um controlador das emoções, um educado. Você, como é que você faria, viu? Se caso te acontecesse. Às vezes, irmãos, a gente fica envergonhado com... É verdade. Às vezes a gente faz cada coisa que a gente fica envergonhado com as coisas que a gente faz. Aí dá vontade de você dar uma coça em você mesmo, é verdade. Não é, irmão? Dá vontade de bater na cabeça, como é que eu fui fazer um negócio desse? Mas nós estamos aprendendo que os relacionamentos é possíveis, nós vamos estar falando disso aqui, o que pode prejudicar. Então nós vemos que as emoções podem o quê? Prejudicar os relacionamentos. E você tem controle das suas emoções? Camarada pisou no seu pé, você vai pisar no pé dele? Aí disse assim, o pastor Simvaldo tem história, mas vou te contar uma história. Como polícia, alguns sabem, a maioria dos irmãos sabe que eu sou polícia aqui, né? Eu fui, o ônibus estava cheio, né? Aí eu acho que eu pisei no pé do camarada sem querer lá, né? Na hora que ele saiu, o rapaz, eu estava em pé na porta assim, ele veio em cima do meu pé, deu um pisão no meu coturno, saiu correndo e foi embora. Aí você imagina, né? Mas aí a gente aprende, né? A gente aprende que as emoções podem prejudicar, irmãos. E outra coisa, viu, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos educar mesmo as nossas emoções, porque nunca mais, às vezes, teremos oportunidade de retratar o nosso erro, por falta de vigilância, por falta de cuidado com educar as nossas emoções. Muito bem, Provérbios 17, verso 9, diz o que mesmo, por favor? Quem encobre, tapa a transgressão, busca o quê? Amizade. Aí você vê que a emoção pode prejudicar os relacionamentos. Mas o que é relacionamento nós já vimos. O que é relacionamentos saudáveis? Aí você tem o verso 9 do capítulo 17 dizendo o quê? Que quem encobre as transgressões, o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa maiores amigos. Irmãos, isto aqui tem separado não só amigo não, tem separado o homem da mulher, a mulher do homem, filho dos filhos, irmãos dos irmãos, tem separado, irmão. Por quê? Por que tem? Porque nós não encobrimos a transgressão. Ô pastor, como é que fica isso? Aí eu vou te dizer. Há pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas sempre revolve a falta da causa. Sempre vem renovando, vai revolvendo, vai dizendo, né, a falta cometida. Você perdoou, mas você está sempre lembrando aquilo que a pessoa a quem você perdoou cometeu. Às vezes a pessoa até jura na força da expressão de pé junto, né? Está perdoado, mas daqui a pouco, quando o esposo vai falar, quando a esposa vai falar, quando o irmão vai falar, joga tudo de novo, faz tudo aquilo de novo acontecer. E aí as pessoas vão o quê? Separando uma das outras, por falta de... Aleluia, falta de controle emocional. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus não é como nós. A Bíblia diz que Ele perdoa e esquece. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, na verdade Deus não esquece nada. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, Ele perdoa e nunca mais vai jogar na sua cara a falta que você cometeu.
Oh, bendito é o nome do Senhor. Se Deus faz isso, por que você fica sempre lembrando do erro do seu irmão, do seu esposo, o erro daquele que está do seu lado, se você perdoou? Ele diz, eu mesmo, por amor de mim, perdoa os teus pecados, perdoa a tua transgressão dos teus pecados, não me lembro, Isaías 43, 25, se não me falha a memória, está escrito aí. Então o Senhor perdoa. E você, por que fica relembrando? Se eu perguntasse aqui, vou perguntar, isso já aconteceu com você? Alguém dizer que te perdoou e está sempre, às vezes, falando a mesma coisa? Pastor, o que fazer então? Estamos aprendendo hoje a não lembrar mais, está ali, ó. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. E tem outra coisa, eu disse ali que a Unesco, ela não prepara o homem tão somente para o mercado de trabalho, ela prepara o homem para conviver no meio dos outros e prepara o homem para conviver consigo mesmo. E aí eu quero te dizer, eu disse ali que isso é o estudo de pauta da educação cristã. E ali, ó, tem muitos crentes, irmãos, que não estão bem consigo mesmo. Porque Deus já perdoou, Ele não se perdoa. Deus já perdoou, Ele não se perdoa. Quando pergunta aqui, se Jesus vier agora, como é que você vai fazer? Ele é Senhor, se a minha esposa levantar a mão, eu levanto. Se meu pai levantar a mão, eu levanto. Oh, amados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo pecado, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, os teus pecados são perdoados do Senhor Jesus. Ah, pastor, pequei antes de vir para cá, já pediu perdão, Deus te perdoou. Ou não é assim? Não é assim? Ou eu estou errado? Mas a Bíblia diz uma coisa, que quem confessa e deixa. Mas nós não estamos dizendo que a vida é um constante aprendizado, que os relacionamentos nós vamos adquirindo no caminhar da vida. Eu pequei, antes de chegar aqui eu pequei. Não, eu pequei não, viu, irmãos? É exemplo que eu estou citando, viu? Por favor. A irmã já ficou ali, opa, pastor, não. Não é isso que eu quero dizer, que se eu pequei antes de chegar aqui, eu não vou pecar mais. Porque eu estou aprendendo. É claro que você está vendo um estudo hoje diferente, né? Mas Deus tem cada um no seu cada um aí, né? Muito bem, o ser humano é um ser em construção. Ele não nasce pronto, acabado, mas do início ao fim da vida ele está em permanente desenvolvimento de sua personalidade, talento e habilidade de relacionamento. Ontem você sabia um pouquinho, hoje você sabe mais. Ontem você, como diz alguém, né, dirigir é bom, o negócio é não fazer baliza. Isso é, ontem você dirigia, né? Tem o Zaqueu aí, ó, né? Tem o Zaqueu aí, né? Então a verdade é essa, irmãos. Você vai então o quê? Aperfeiçoando os seus talentos a cada dia, aleluia. Você vai aperfeiçoando a sua maneira de vida. E a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, eu esqueci o versículo agora, mas vocês vão lembrar aí, que diz o seguinte: mas o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o quê? Ser dia perfeito. Você ontem não foi perfeito, mas hoje você está buscando a perfeição. Louvado seja o nome de Jesus. Você está buscando a perfeição, por quê? Porque isto é possível. Isto é possível. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 a seguir, ele diz o seguinte, que todos nós com cara descoberta, né, vamos vivendo de glória em glória, vamos refletindo como no espelho, né, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E é por isso que cada dia que passa nós vamos ficando mais aparecidos com Ele. E aí, quando isso
na verdade, na totalidade, acontecer. Nós vemos com Ele para sempre, porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Por favor, me permita aí, o Salmo 139, porque a gente fala, irmão, e precisa estar provando isso. A gente não tem muito tempo, mas está aqui, como nós falamos aqui, a respeito do nosso desenvolvimento. Salmo 139, verso 13 a 18, por favor. Salmo 139, verso 13 a 18. Nós vamos o quê? Crescendo a cada dia. O nosso relacionamento também vai crescendo assim. Olha lá, ó. Pois possuísse o meu interior, entristecesse-me no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e o teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. E se o contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Bendito é o nome do Senhor. Então você vai vendo aí que nós, na verdade, vamos o quê? Adquirindo conhecimento, vamos adquirindo esse crescimento. Sendo assim, que é possível o homem aperfeiçoar os seus relacionamentos, não é apenas, olha bem, sendo assim o homem não é apenas capaz de aprender, como também de desaprender, adquirir novos hábitos e caminhar rumo à maturidade. Eclesiastes 3, de 1 a 7 fala a respeito disso. Isto é, daí a razão pela qual é importante a participação dos cristãos na educação do indivíduo e da sociedade. Você concorda que é importante a participação dos cristãos na educação do indivíduo e da sociedade? Você concorda? Quantos concordam? Muito bem. Se concorda, qual deve ser o paradigma para um bom relacionamento no meio do mundo em que nós estamos vivendo? Nós concordamos que precisamos nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. Nós concordamos, isso é verdade. Qual deve ser o nosso paradigma para o bom relacionamento e para que possamos influenciar as pessoas que aprenderam errado a aprender as coisas certas? Qual é o paradigma? Qual é o referencial? Dá a resposta para mim, por favor. Quem é o paradigma? Nós temos aí, irmãos, como paradigma, Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Prova isso, pastor. Presta bem atenção, irmãos. Jesus conviveu com Judas. Se relacionou ou não com Judas? Quem foi Judas? Jesus se relacionou com homens arrogantes, tupetudos, nariz em pé. Ah, pastor, quais são? Dois deles um dia disse: Senhor, como Elias pediu fogo, nós vamos orar e vamos pedir fogo também para destruir esse povo. Os irmãos conhecem eles, né? Os filhos lá do trovão. Depois Jesus conviveu com quem? Com Pedro. Um Pedro que a qualquer momento estava sendo usado pelo diabo. Chegou até um ponto de se deixar ser usado pelo diabo para frustrar o propósito de Deus e Jesus Cristo morrer no Calvário. Quando Jesus Cristo o repreendeu, Jesus conviveu com Pedro, que tirou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas qual foi o fim desse homem? O fim desse homem foi quando foram crucificá-lo. Ele disse: olha, não sou digno de morrer como meu mestre.
e crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Oh, bendito é o nome do Senhor. O que é isso, pastor? O senhor está ficando doido? Não, irmãos, por que eu estou dando glória a Deus? Porque quando, aleluia, Deus está na vida do homem, é possível mudar os relacionamentos daqueles que estão à nossa volta. Se você e eu, se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, é possível mudar o relacionamento das pessoas que estão à nossa volta. E prova isso, quantos foram mudados, eu sou um deles. Que pessoas que relacionaram comigo me chamaram de volta para a casa de Deus e eu aqui estou. E há de ser que não seja só eu, outros tantos aqui. E o que você tem feito com o seu relacionamento, com o seu conhecimento de Deus? Como disse a nossa irmã ali, o que você tem feito com o seu domínio próprio? As suas emoções têm afastado ou tem trazido alguém para os seus relacionamentos? Eu preciso responder para mim, para você mesmo. Como você está? Tem relacionado bem com as pessoas? As pessoas com quem você tem relacionado têm te visto verdadeiramente como um servo ou uma serva de Deus? Ou você na fila do banco, na fila do açougue. Fila do açougue, eu vou te contar agora. Estava no açougue, tinha dois rapazes, 3 pessoas lá lá no açougue, no supermercado, no balcão. Eu estou lá esperando, eles não estão me atendendo, não me atenderam não. Rapaz, aquilo foi, como diz aí o Misael, de vez em quando, foi dando uma ira santa, né? Aí você começa, né? Você prega para os outros, como é que você não vai ver o que prega? Eu estou ali. Daqui a pouco um virou lá e disse: ô pastor, Pai do Senhor. Você imagina bem, viu? Se eu tivesse levado pela emoção, eu tinha até direito, porque 3 pessoas lá, eu tenho que ficar esperando para ser atendido no supermercado? Mas sabe qual é o seu direito? É de morar no céu. Aqui, irmãos, nós não temos direito. Você sabe por que nós não temos direito? Como cidadão dos céus aqui? Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E ele chegou a dizer isso para mim. Pastor, está dirigindo o carro dele, parou perto de um polícia lá, o guarda de trânsito lá, o guarda de trânsito, né? Foi falar com ele, ele começou a esbravejar, falar um monte de coisa. Aí o guarda virou para ele: eu vejo que o senhor está meio nervoso. Olha, lá na esquina, lá assim, eu tenho uma igreja. Tem um pastor lá abençoado. O senhor precisa frequentar aquela igreja lá. Não vou fazer nada para o senhor não, mas frequenta aquela igreja lá, que o pastor de lá é uma bênção. Sabe quem era o pastor? Era ele. Como é que você é, hein? Ó, irmãos, eu estou pregando para vocês só não, estou pregando para mim também. Pregando não, né? Estamos aqui ensinando aqui, né? Estou aprendendo também. Sendo assim, o homem não é capaz de apenas de aprender, como também desaprender, adquirir novos hábitos e caminhar rumo à maturidade. Daí a razão pela qual é importante a participação nossa, como cristãos, na educação do indivíduo e da sociedade. Você diz que concorda com isso. E na realidade, irmãos, isso precisa acontecer, por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que os relacionamentos não têm sido fáceis. Muito bem, nós vimos que Jesus Cristo conviveu com Pedro, com Judas e com outros tantos, e foi possível mudar a vida daqueles que estavam à sua volta. Por que Jesus Cristo não mudou logo, hein? Tinha poder para isso, por que não mudou logo?
Porque nós vemos aqui no livro de Eclesiastes, diz que há tempo para tudo, há momento para tudo, né? Há momento para tudo. Seu esposo chegou cansado do serviço, não é hora dele ouvir que o filho do vizinho quebrou a sua vidraça. Não é hora de você dizer para ele, viu, que alguém te maltratou lá fora. Tudo tem o seu tempo, irmãos. E é preciso, então, nós aprendermos a caminhar nos nossos relacionamentos. O homem cresce no cultivo da vida social e deve ser sábio para distinguir os bons relacionamentos. Provérbio 13, 20, por favor. Eu disse aos irmãos que nós iríamos ler bastante Provérbios 13 e 20. Provérbio 13, 20. Então você vê aí que o homem tanto aprende como desaprende. Isso não é porque você foi errado ontem que você precisa continuar sendo errado hoje. Aí tem algum camarada que é assim: não, eu sou assim mesmo, comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Essa mão é convertida, mas essa aqui não é não. Ô irmão, eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia diz que todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, Hebreus 4, 12, que toda a palavra de Deus, ou melhor, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma, da junta e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Isso é, Deus trabalha em todo o seu corpo, em todo o seu ser. Então aprenda que o crente convertido, ele não é convertido só por fora, a conversão vem de dentro para fora, e Deus começa a ser glorificado na vida dele, quando ele começar a mudar a sua maneira de vida. Provérbio 13, 20 está ali, ó. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Isso quer dizer que é possível. Quem ontem não sabia, é possível saber hoje. O homem, irmão, tanto exerce influência quanto sofre influência. E deve proceder de tal modo que as influências negativas não modifiquem o seu comportamento e suas escolhas cristãs. Vamos para o exemplo bíblico nisso. Daniel sofreu influências ou não sofreu influências lá na Babilônia? Mas ele não abriu mão das suas convicções. Quantos de nós, irmãos, às vezes temos agido dessa maneira? Estamos abrindo mão das nossas convicções por algumas facilidades lá de fora. E muitas das vezes abrimos nossas convicções por 10, 15 minutos de prazer lá fora. E que depois que você passa pelos 15 minutos, 10 ou 15 minutos, você vai ver então o estrago que aconteceu na sua vida, também às vezes na sua família e até na sua salvação. Por quê? Porque você não teve controle das suas emoções. E ela não prejudicou, muitas das vezes só você, prejudicou todos quantos estão à sua volta. O que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. De tal modo vivemos nós que as influências negativas não podem impedir ou dificultar, atrapalhar as nossas escolhas cristãs. O homem deve ser bom e puro, apesar da lama que o cerca. O homem deve ser bom e puro, apesar da lama que o cerca. Vamos repetir isso? O homem deve ser bom e puro, apesar da lama que o cerca. Tem umas coisas que às vezes não é a gente que tem que falar, mas a gente acaba falando.
vou para a vida secular, que assim eu não vou, às vezes, infligir alguns outros pensamentos. Você vê, por exemplo, irmãos, que, de uma certa maneira, né, eu vou perguntar aqui, principalmente às irmãs, a liberdade alcançada pelas mulheres tem trazido mais benefício ou mais prejuízo às mulheres? Hein? Não é os homens que estão dizendo, não, é as mulheres. Verdade, irmãos, verdade. Tem trazido mais prejuízo do que benefício às mulheres. Pastor, agora eu vou trazer isso para o nosso meio. Irmãos, Paulo disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas Provérbios do capítulo 3, se não me engano, também diz o seguinte, que eu não devo me estribar, me apoiar no meu próprio conhecimento. E às vezes nós vamos para a faculdade, às vezes nós frequentamos uma sala de escola, e nós aprendemos tanto que começamos a abrir mão daquilo que faz bem a nossa vida espiritual, abrir mão daquilo que faz bem a nossa comunhão com Deus, irmãos, e vamos nos esfriando, distanciando de Deus, porque nós estribamos os nossos próprios conhecimentos. Quantas coisas boas, quantos estão assembleando aqui? Aleluia, todos nós, né? Glória a Deus. Quantas coisas boas nós, como assembleamos, estamos perdendo e deixamos de praticar. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, faça arder no meu peito, no seu, no nosso, e nós venhamos entender que os relacionamentos que vivemos não podem arrancar de nós a nossa convicção cristã. Se outro quer fazer, que faça, mas eu não faço. Se outro quer viver assim, que viva, mas eu não vou viver. Eu estou fazendo assim porque o pastor Edson está fazendo. Eu estou fazendo assim porque o pastor Romildo está fazendo. Não, irmão, não. Se o que, por favor, me permita dizer, tá? Se o que o pastor X está fazendo não convém com as minhas convicções, presta bem atenção. Eu estou falando com o quê? Com as minhas convicções bíblicas. Não é convicções do achômetro, não, mas eu estou falando com convicções bíblicas. Mas nós dissemos ainda há pouco que, apesar da lama, é possível ser puro. Apesar desse mundo estar no atoleiro que está, você está por cima flutuando, porque você vai morar no céu. O homem deve ser bom e puro, apesar da lama que o cerca. Olha bem o que diz Provérbios 4 e 23. Eu costumo dizer que o homem é o homem é hoje o que ele comeu ontem. O homem é hoje o que ele comeu ontem. O homem é hoje o que ele aprendeu ontem. Mas se hoje ele aprendeu melhor, amanhã ele vai deixar o que ele aprendeu ontem. Como é que é isso, irmão Simval? Paulo citou isso. Ele disse o seguinte, que as coisas que para trás ficam, e agora ele prossegue para aquelas que estão diante dele. Irmãos meus em Cristo Jesus, nós, a igreja do Senhor, precisamos viver em constante crescimento. Em constante crescimento. Provérbios 4 e 23 diz aí, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é esse coração aqui que a Bíblia está dizendo aí, né? O músculo cardíaco não, aqui, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. As suas ações saem daqui, E aí a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. De que você está cheio? Está igual aquele crente que chega lá na igreja, né? Vamos ler aí, irmãos.
Coríntios 4 e verso tal. Cabeça dele está cheia de quê? De futebol. A boca fala do que o coração está cheio. Muito bem. Não somos perfeitos, mas em Cristo devemos buscar a perfeição. Não somos perfeitos, mas em Cristo devemos buscar a perfeição. Tem crente que na igreja, irmão Gil, se não abre a boca para dar um glória, mas quando o time dele faz um gol, ele até cai de sofá. Colossenses capítulo 4, você não é assim não, você não. Com certeza você não é assim. Colossenses 4 e 10, por favor. Por favor, irmãos, Colossenses 4 e 10. Colossenses 4 e 10, 2 Timóteo 4 e 11. Vou tentar ser sucinto aqui, embora não vai dar para possivelmente, mas... Eu não devo fazer essa pergunta, irmãos, mas... Eu não devo, mas eu vou fazer, então, por certo, eu devo. Não devo ser repetitivo nela. Porque quando eu insisto nessa pergunta, duas coisas acontecem. Ou eu não estou ensinando, ou estou chamando as pessoas que estão do outro lado lá, que são incapazes de compreender. Mas a minha pergunta é o seguinte, está dando para os irmãos entender? Amém? Glória a Jesus. Esse é o nosso objetivo, irmãos, é nos fazer entender. Você talvez não vai sair daqui, né? Aqui do reteté, chorando com lágrima no rosto, mas com certeza, você não vai ser, essa emoção, ela talvez não vai aflorar agora, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, para que sejamos, aleluia, modificados, que venhamos crescer a cada dia, para que Cristo seja visto na nossa vida e as emoções, elas não vêm prejudicar o nosso relacionamento. Por favor, irmãos, leia aí. O irmão já colocou ali para nós, te agradeço muito, querido. Colossenses 4, verso 10, está escrito ali: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Agora veja bem 2 Timóteo 4 e 11. Segundo Timóteo 4 e 11. Vocês prestaram atenção na introdução do texto? Prestaram atenção na introdução do texto? De Atos capítulo 15, verso 36 a 41. O que aconteceu ali, irmãos? Aconteceu ali Atos 15, 36 a 41. Aconteceu ali que houve o quê? Uma divergência. As emoções afloraram tanto que Paulo e Barnabé tiveram uma contenda a respeito de João Marcos. João Marcos foi o que escreveu, viu, irmãos? Marcos aí, viu? O livro de Marcos aí. Teve uma contenda com Barnabé por causa de João Marcos. Eu não sei nem se eles deram a paz do Senhor um para o outro, quando Barnabé e Paulo saiu para um lado e outro para o outro. Eu não sei nem se eles deram a paz do Senhor para o outro. Mas olha bem o que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo que os relacionamentos são o quê? Paulatino. A gente tanto aprende, né? Como a gente desaprende. Quando a gente aprende as coisas boas, não deve esquecer. Mas quando nós aprendemos as coisas ruins, devemos esquecer e não praticar mais. Paulo entendeu isso e agora o que ele faz? Ele chama João Marcos, traz João Marcos, porque me será muito útil. Amados em Cristo Jesus, quem tem Deus na vida é assim. Ontem fez errado, hoje não faz mais. Ontem fez errado, hoje está correndo para consertar. Aí o salmista diz: com bom e suave é que os irmãos vivem em união. Eu gosto do Zaqueu, mas ele lá e eu cá. É verdade. Fulano de tal, meu irmão, na hora da Santa Ceia, né?
Um está sentado numa ponta, outro está na outra, porque sentar perto dos dois, o fogo pega. Mas não é o fogo da graça não, viu, irmãos? Aí te pergunto o seguinte, irmãos, para que céu será que esse crente está indo? Para que céu esse crente está indo, irmão? Como é que pode alguém dizer que ama a Deus e ainda diz assim, eu não vou com a cara de fulano? Graças a Deus que não vai mesmo, né? Porque fulano vai com a dele, ele não vai com a dele. Você tem alguém, algum amigo que você não se afeiçoa com ele? Lá vem o pastor Sival com suas comparações. Vou dizer, você talvez viu isso. Às vezes você viu isso por aí. O professor chegou para os seus alunos e disse assim, olha, pega a batata. Pega lá tantos quilos de batata e vai colocando aí o nome em cada batata das pessoas que te magoou. E o cabra foi colocando. Chegou uma hora que ficou tão pesado que ele não podia carregar mais. Mas a professora falou, vocês vão ficar uma semana carregando isso. Era o teste que a professora deu, uma semana eles carregando aquela batata com o nome das pessoas que os havia magoado. Aí aquelas batatas foi o quê? Foi apodrecendo. Além de carregar agora aquele saco pesado, tinha que carregar aquela batata mal cheirosa. Aí eles viram que seria impossível carregar uma sacola daquela. E era preciso fazer o quê? Jogar as batatas fora. Cada batata que ele jogava fora era o quê? Era amargura, era revolta, era ofensa das pessoas que ele estava jogando fora. E você, tem jogado suas batatas fora? As pessoas que estão te ofendendo, te ofendeu, irmão? Ame-as, abrace-as. Pastor, isso é possível? Eu estou acabando aqui por causa do meu tempo, também não dá. Isso é possível? É possível sim. Romanos capítulo... Vou ter que correr aqui, viu, irmãos? Por causa do horário já. Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, verso 18. Isso é possível? Vamos lá, Romanos 12, 18. Acharam aí? Pode ler. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quando é que eu vou ter paz com as pessoas que estão à minha volta? Quando? Quando eu tiver paz. Quando eu tiver paz, eu vou ter paz com as pessoas que estão à minha volta. E o crente, irmãos, ele precisa de paz consigo mesmo, paz com Deus e paz com o seu próximo. Se o cabra não tem paz com ele mesmo, irmão, ele vai ter paz com quem? Mas que é possível, é. Por que que é? Porque o Espírito Santo de Deus está todos os dias habitando, irmãos, na nossa vida, para que esta paz não corra de nós nunca, não fuja de nós, para que possamos viver uma vida harmoniosa entre os irmãos. A pessoa é responsável por aquilo que cultiva e pelas escolhas que faz ao longo do caminho.
Se você quiser carregar o saco de batata, não é? Pela vida toda, é um direito seu. Mas se porventura você quiser jogar fora, é um privilégio seu. Os relacionamentos não são previamente definidos? Vou fazer essa pergunta aí. Os relacionamentos são previamente definidos? Os relacionamentos já são definidos, previamente já são definidos? Não. São construídos ao longo da vida e depende de quem? De você. Depende de nós. Nós vimos que o homem, que como homem não somos perfeitos, mas podemos aprender e desaprender para o bem da nossa convivência. Olha bem, nós vimos que não somos perfeitos, mas que somos capazes de aprender e desaprender para o bem da nossa convivência. Logo aí, sentimentos doentios produzem relacionamentos doentios. Relacionamentos doentios, irmãos, afeta todo o ser da pessoa. Nós não temos mais tempo para ler aqui, mas se você quiser anotar para ler depois aí, 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 18, versos 7 e 9, você vai ver aí que Saul, ele tinha um sentimento doentio, e esse sentimento doentio trouxe um grande estrago, fez um grande estrago. Alguém que diga que o desenvolvimento do ser humano ou do homem pode ser fragmentado, porém a Bíblia diz que o desenvolvimento do homem é integral. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi crescendo em estatura. Jesus Cristo foi tomando de criança a adolescente, de adolescente jovem, de jovem passou a ser um homem adulto e assumindo as suas responsabilidades. Aleluia! E na sua responsabilidade assumida, lá na cruz do Calvário ele deu brado, aleluia, morrendo por nós e garantindo a nossa salvação. E isso, irmãos, é um grande privilégio. Nós vemos nisso que é possível esse relacionamento, porque quando nós encontramos uma pessoa, irmãos, membros do corpo de Cristo, que às vezes chega na igreja, apresenta a sua carta, você olha para ele e já parece que você conhece ele já não sei quantos anos. Às vezes você vai em outro estado, quando você vai lá na igreja, você encontra um irmão que você nunca viu, você o abraça, aleluia. Quem faz isso, irmãos? Só o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que propiciou a mim e a você esse tipo de relacionamento. Relacionamento esse que nos traz paz, nos traz alegria. E infelizmente o tempo urge aqui, e eu quero já estar concluindo aqui que os sentimentos doentios de Saul fez um grande estrago. Alguém que diga, como eu acabei de dizer, irmãos, o corpo humano é todo interligado entre si. Se uma célula estiver doente, afeta todo o corpo. Assim também nós, como membros, célula do corpo de Cristo, ou membro do corpo de Cristo. Então precisamos de saúde. Qual é a saúde que precisamos? Gálatas 5:22 relata ele. Precisamos da saúde chamada domínio próprio. Para não prejudicarmos os outros, a nossa família e nós mesmos. Sentimentos doentios destrói a alegria de viver, olha bem, sentimentos doentios destrói a alegria de viver e promove a depressão e outros males. Você vê, por exemplo, irmãos, que quando as pessoas, elas começam na verdade, a ter sentimentos doentios, ela começa a ter raiz de amargura na alma, ela é iracunda, é aquela pessoa que ela não quer estar perto de ninguém, daqui a pouco ela começa a ficar isolada num quarto, e de preferência de luz escura, daqui a pouco ela está acamada, daqui a pouco ela não sai mais do quarto, ela começa agora a perder a expectativa de vida. Por quê? Por causa dos sentimentos doentios que leva a pessoa à depressão. E aí ela abre então uma brecha para que o encardido venha colocar nela o desejo de cometer suicídio. E se o Espírito de Deus não intervir, através muitas das vezes da sua oração, ela acaba fazendo isso e perdendo a salvação em Cristo Jesus.
Por isso, irmãos, nós vimos ali que se faz necessário a igreja de Cristo se envolver nos relacionamentos desta vida, se envolver nos relacionamentos com esse mundo. Por quê? Porque só a igreja de Cristo propicia ao homem bons relacionamentos. Cultivar ira, vingança, mágoa, entre outras emoções, são sentimentos ruins que prejudicam a totalidade da vida humana. E aí nós falamos um pouco atrás aqui, que por causa da profunda inveja de Saul, ele não teve maturidade para resolver os seus dilemas e conflitos, vindo a cometer suicídio. Não teve maturidade para resolver os seus dilemas. Maturidade é ter a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. Maturidade é a capacidade de viver em paz com o que não se pode mudar. Você convive com o irmão, com a Joaquina, com o José, com a Maria, mas ela tem, a sua maneira de vida, e você tem que aprender a conviver com ela, tendo tão somente, irmãos, equilíbrio e entender que você pode sim viver em meio, viver com estas pessoas, sabe, meu querido, sem na realidade se contaminar. Você pode conviver com estas pessoas com maturidade, viver em paz com elas, respeitando a maneira dela de vida. Se Saul soubesse o fim que teria, não teria enviado seus esforços na direção errada para fazer o mal. Eu encerro aqui com Provérbios 28, 13 a 14, por favor. Me ajuda aí, Provérbios 28, 13 a 14. Provérbios 28, 13 a 14. Por favor, vamos repetir aí, por favor? Amém? Quantos estão dispostos, né, irmãos? E precisamos disso, confessar os nossos erros, e para que venhamos alcançar a misericórdia, e não mais estarmos agarrados a Ele. Por quê? Porque o homem que não tem maturidade, não tem controle, ele é como uma cidade, Provérbios 25, 28, é como uma cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. De pouco adianta a oração e a leitura das Escrituras e o aconselhamento, se a pessoa não decidir também perdoar o seu ofensor. Eu disse que pararia por aqui, preciso parar. Depreendemos então do que vimos até agora, que o homem não nasce pronto, mas se desenvolve ao longo da vida, que tanto aprende como desaprende, que o Senhor não fez o homem para viver só, e que o homem pode relacionar-se. Deus deu a prova disso em Gênesis 2, 18 e verso 20. O Senhor disse que viu viu Adão, e Adão, ele disse o quê? Que não era bom que o homem o quê? Estivesse só. Então, irmãos, isto mais uma vez confirma a necessidade de quê? De relacionamento. O homem precisa se relacionar, e que os sentimentos doentios, pela ausência do fruto do Espírito, destrói os relacionamentos, que são possíveis construir bons relacionamentos à medida que conhecemos um ao outro e respeitamos as diferenças um dos outros. Sobre os pés esteja você, eu quero estar orando com você. Posso, Edson? Eu estou pedindo para orar, irmãos, porque foi me dada a oportunidade para eu falar, aqui, comentar com os irmãos o texto que nós comentamos. Eu quero orar, irmãos, e nesse momento não precisa você vir aqui, viu? Mas você que está com dificuldade no seu relacionamento, viu? Dificuldade de relacionar com as pessoas que Deus colocou ao seu lado, colocou às vezes para te ajudar a aprender a amar.
Viu? Como é que você vai aprender a amar se as pessoas, né, que estão do seu lado são seu pai e sua mãe, ou pessoas que você muito gosta? Coloca a mão no seu coração e nós estaremos orando, e Deus, né, vai entrar com providência para que nós, na verdade, venhamos conquistar essa vitória. Todavia, irmãos, Senhor Deus e Pai, soberano sobre as nossas vidas, reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, que erramos, que estamos sujeitos, ó Deus, a ofender um irmão, ou quem sabe, ó Deus, estar em conflito com nós mesmos. Mas nós cremos, ó Deus, no poder da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, no agir do Teu Espírito. E sabemos, ó Deus, que podemos ser pessoas melhores. Que podemos ser, ó Deus, pessoas, ó Pai, que temos condição ou que venhamos ter condições de se relacionar uns com os outros, sem ofendermos. Mas que ao longo dos dias possamos ser melhor a cada dia, possamos crescer. Contamos, ó Deus, com Tua presença para nos ajudar. Contamos, ó Deus, com Tua palavra para nos ensinar. Deus, ajude-nos. Ajude-nos, Deus, a sermos pessoas melhores. Ser com cada um, ó Deus, do Teu povo, com a Tua igreja, que venhamos fazer diferença, ó Deus, no mundo em crise, no mundo que está em conflito, Pai querido, no mundo violento, no mundo sujo, mas que o Senhor nos proteja e nos livra, Pai, de nos contaminarmos com este mundo, mas preserva-nos, ó Deus, na Tua presença, como diz o Teu servo salmista no Salmo 119, versículo 116, sustenta-nos, Senhor, conforme a Tua palavra, para que vivas. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, se conosco e muito obrigado por nos ensinar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por nos ensinar mais uma vez. Abençoa o Teu filho e toda a sua família. A irmã Vera, Senhor, que completou mais uma primavera. Abençoa a Tua filha. Em nome de Jesus Cristo, ser com cada um dos Teus filhos aqui. Esta é a nossa oração, é a minha oração juntamente com o Teu povo, no nome de Jesus.